para nós ouvirmos um pouco o que Deus quer falar conosco. E está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Enquanto você abre, deixa eu localizar você um pouco nesse livro. Atos dos Apóstolos foi escrito com um propósito. O propósito era conectar Jesus, que andou, comeu, dormiu, esse Jesus que andou sobre a face da terra, com a igreja. Nós, aqueles que viriam depois desse Jesus humano, histórico. Como conectar? Eu acho que esse é o grande desafio até hoje para a gente. Como ler a vida de Jesus e fazer isso virar prática? Como podemos, e é exatamente isso que o livro de Atos dos Apóstolos se propõe. Lucas se propõe exatamente a uma tarefa muito complexa até hoje. E eu gostaria que a gente olhasse para o texto que vamos ler dessa maneira. Como nós conectamos Jesus da ceia, há tanto tempo atrás, um Jesus que naquela noite olhava para os discípulos, olho no olho, para cada um deles, até para Judas. Um Jesus que naquela noite estende a mão, ao partir do pão, ao dar o cálice. Você já percebeu que Ele está com a mão estendida? Esse é o nosso Deus. Esse é o grande desafio da igreja, dos crentes. E era um Deus que naquela ceia estava dando recursos não materiais. Eles não saíram com nada de lá nas mãos, nada. Nem um centavo a mais no bolso, nem uma cura a mais, nem um milagre a mais, nem uma conversão a mais. Eles saíram de lá com recursos espirituais. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. Atos, capítulo 3, olha aí para a sua Bíblia, do versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando na sua mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que havia acontecido. O texto nos diz que era a 3ª hora, às 15 horas da tarde. Os judeus tinham 3 grandes momentos de oração: às 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. O bom judeu, o judeu religioso, nessas 3 horas, se morasse na cidade de Jerusalém, ele compareceria ao templo para as orações. E ali ele encontraria várias portas de entrada, mas a principal era chamada de Porta Formosa, porque ela era extraordinariamente linda. Era a porta mais bonita de entrada para o templo. Não é à toa que ela chama Formosa. Sua beleza era incomparável. Herodes não mediu esforços para fazer um templo magnífico. Na entrada da Porta Formosa havia um ladrilho feito das pedras de mármore mais preciosas que poderia existir, bem na entrada dessa porta.
As pessoas que entravam ali, entravam olhando para baixo, para o piso, e logo olhavam para o teto, que era extremamente alto, lindo, formoso. É nesse lugar tão bonito, entre a casa de Deus e o mundo, pois é isso que a Porta Formosa representa. Um passo você estava dentro da igreja, um passo você estava no mundo. Neste meio lugar é que é colocado diariamente. Sabemos pelo capítulo 4 que esse homem já tem mais de 40 anos de idade, que ele é colocado ali. Não estamos falando de alguém que chegou agora. Sabemos que ele, com certeza, era muito reconhecido. E não só isso. Para ficar neste lugar, e pense um pouco comigo. Você que entende um pouco de dinheiro e de comércio, talvez você entenda melhor do que eu. O judeu, o bom judeu, todas as vezes que iria ao templo, ele deveria fazer um ato de esmola, de misericórdia, para poder ser recebido no templo com um pouco mais de humildade, por reconhecer a necessidade de alguém, e também um pouco mais de santidade. Esse era o bom judeu. Pense um minuto. Não são muitas portas que o templo tem. Esta é a principal. A maior parte da multidão entra por ali, e já entra com um coração de poder e querer dar uma esmola. Este é um lugar estratégico ou não é? Pense um minuto comigo. Sabemos que apenas pessoas de famílias nobres e reconhecidas que não tinham uma saúde boa é que eram colocadas nesse lugar. Tinha horário para ser colocado, por isso que diz que ele está no horário de ser colocado, porque nem todo o dia era permitido. Esse era um lugar extremamente, para alguém que pede esmolas, o melhor lugar do mundo. O problema é que o ser humano, ele é capaz de acostumar com as coisas mais incríveis. Eu estava vendo essa semana, um amigo mandou para mim um post. Ele está no Canadá, menos 35 graus. Alguém aqui já pegou essa temperatura alguma vez na vida? Eu não consigo nem imaginar de sair e pôr o nariz para fora da porta. O ser humano se acostuma com as coisas mais impressionantes. Você já viu aquelas casas de palafita? Casas construídas sobre a água, em que as pessoas moram ali? Eu já vi. Andei naquelas tábuas que ligam uma casa na outra. É impressionante, irmãos. É impressionante ver como o ser humano é capaz de se adaptar. E impressionante como nós somos capazes de nos adaptar entre Deus e o mundo. Não é isso o nosso caso do nosso coxo? Ele acaba se adaptando entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. O problema é que este lugar, que as pessoas se acostumam entre Deus e o mundo, é o lugar da esmola. Esse é o problema. As pessoas acabam se acostumando a viver de esmolas espirituais. E de esmolas materiais também. Não recebem nem a bênção completa de Deus, não entram, não se comprometem, mas também não se comprometem com o mundo. Acabam vivendo no lugar da esmola. Sempre aqueles pedidozinhos que não fazem a menor diferença, ou que fazem diferença só na hora, mas não mudam a vida da pessoa. Isso é esmola. Isso é pedir esmola para Deus. Deus muda o meu problema de agora, mas não muda a minha eternidade. Deus resolve a dor que eu estou sentindo agora, mas não resolve a minha salvação. E também é o lugar de pedir esmola para o mundo. Ah, se eu tivesse um bom salário. Ah, se eu tivesse uma conta bancária melhor. Ah, se eu tivesse a solução da minha saúde. Você me entende? Às vezes a gente acabou de acostumar. Nem com Deus e nem com o mundo. Achamos um lugar que se chama Formoso. Aí entram os nossos amigos. E eles vêm exatamente para a oração. Você concorda comigo que um capítulo antes, eles acabaram de ter a maior experiência espiritual da vida de um ser humano,
chamado dia de Pentecostes. Eles acabaram de ter essa experiência, acabaram de ver o céu aberto, línguas de fogo descendo, eles proclamando, as pessoas se convertendo, ouvindo na sua própria língua materna. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de ter participado daquele dia. Talvez eu olhasse para aquele dia e falasse, uau, esse foi o meu dia mais especial com Deus. E eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos um dia muito especial com Deus. Mas a questão é que eles não param aí. Poderiam viver do passado, poderiam viver dessa experiência de Pentecostes, poderiam ter vivido dessa grande experiência que não foi migalhas, não foi esmolas da parte de Deus, mas foi um transbordar do Espírito Santo. Mas você percebe que eles não param aí? No próximo dia, talvez 1 ou 2 dias depois, onde eles estão? Já no templo de novo, buscando a Deus. Eles não ficam nas experiências passadas, por melhor que elas sejam. 2 coisinhas que eu queria aprender aqui. Não fique nas suas experiências passadas. Busque as experiências novas de Deus. Ainda que elas sejam as melhores da sua vida, não pare no seu Pentecostes. Depois a pastora vai me chamar e a minha orelha, não pare no Pentecostes, mas como assim? Foi a descida do Espírito Santo, foi a maior experiência que eles podiam ter, mas eles não param aí. O problema é quando nós paramos nas nossas experiências passadas. Busque sempre experiências novas de Deus. E a segunda coisa que eu queria aprender com esse momento da mensagem é, não viva de esmolas se Deus tem tudo nas mãos dele. Que coisa! Que lugar é esse que eu encontrei, que eu ainda chamo de formoso, e que eu fico feliz com as esmolas de Deus? 3 coisinhas que eu queria aprender com essa passagem. A primeira delas é que eles olham, diz o texto que eles param, fitam, olham fixamente, olho no olho. Essa é a palavra aqui. Você já sabe como é que funciona. Quando alguém para conversar, e olha no seu olho, olho no olho, direto, e ainda diz, olhe para mim. Talvez aquele homem com vergonha, necessitado, uma pessoa que pede esmolas, talvez estava olhando para baixo, esperando que fosse colocado algumas moedinhas na sua capa, e eles dizem, olhem para mim. Foi um olhar de amor. Foi ou não foi? Foi um olhar de aceitação, do jeito que ele estava. Ele não precisou fazer nada. Ele ainda não estava curado. Ele não disse uma palavra de aceitação, nada. Mas o olhar de Pedro e João dizia para aquele coxo, nós te aceitamos, do jeito que você está. Olhe para nós, aceite a gente. Somos seres humanos como você. Talvez a maior lição que eu quero extrair daqui, em primeiro lugar, é aprenda a olhar as pessoas e peça para as pessoas olharem para você como um bom cristão. Precisamos, como igreja, aprender a dizer para as pessoas, olhe para mim, mas ao mesmo tempo, olhe para a pessoa. Não passe como a multidão passa. A multidão passava e não olhava para ele, simplesmente jogava algumas moedas, porque tinha um compromisso com Deus. Pedro e João, apesar de terem um compromisso com Deus, eles param, eles não entram, e eles olham. Meu amado, talvez a maior necessidade que as pessoas estão vivendo hoje, é de alguém que diga, eu te aceito. Para de olhar a tela do celular, olhe para mim, olhe para mim. Enquanto eu olho para você. Gente, nós estamos vivendo uma epidemia de pessoas que só olham para o celular, mas não são capazes de olhar olho no olho. Estamos vivendo isso. E a grande pergunta é, que mundo será esse que as pessoas já são tão individualistas que não olham para as pessoas que estão no chão? Se estamos aprendendo a olhar na tela, para que pessoa nós vamos olhar? Aprenda
a olhar e conversar olho no olho. E quando a pessoa não olhar para você, diga para ela, olhe para mim. E o que eles vão dizer quando aquele coxo olha? Segunda coisa que eu queria destacar. O coxo está esperando o quê? Se as pessoas que passam jogam uma moedinha, alguém parou, opa, vai sair coisa boa daí. Vamos nos colocar na condição do coxo. Alguém parou, ninguém para, ninguém olha para mim, ninguém pede para que eu olhe para a pessoa, ninguém me olha com amor, com carinho, com compaixão. Alguém parou e viu. E aí vem a frase, né? Não tenho ouro e nem prata. Que decepção. E eu queria dizer uma coisa para você. Lembre-se, ele está no melhor lugar do templo para receber moedas. Quem é que tem mais dinheiro? O coxo que está recebendo esmolas ou Pedro e João? Eu acho que com 5 minutos colocado ali, ele já tinha muito mais moedas do que Pedro e João, porque Pedro e João dizem, não tenho nada, não tenho nem ouro, nem prata, eu não tenho nada, você tem mais do que eu. Precisamos aprender a ter recursos espirituais. Apesar deles não terem nem ouro nem prata, mas eles tinham recursos espirituais que eles estavam ali prontos. Por isso eles dizem, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Às vezes nós estamos tão preocupados em termos recursos materiais, pessoais, como igreja. Queremos que não falte nada, queremos ter o melhor data show. Glória a Deus por ele. Queremos ter as melhores cadeiras, queremos ter o melhor carro, queremos ter o que é bom, mas falta-nos os recursos espirituais. Diz a história que um homem chamado Tomás de Aquino, deixa eu dar uma bugada aí, um grande teólogo, um homem que escreveu muito, que trouxe grandes contribuições para a igreja. Tudo bem que é a igreja do outro lado da rua ali, né, a igreja católica, mas é indiscutível ele. E na época dele havia um papa, ele estava servindo a igreja católica e havia um papa, o nome do papa é Inocêncio IV. Gente, até eu gostaria de conversar com um homem que se chamasse Inocêncio. É ou não é? E conversar com alguém inocente seria muito bom. E diz que Inocêncio entra no gabinete, no lugar de estudo de Tomás de Aquino, e diz para Tomás de Aquino, olhe, a igreja não pode mais dizer, não tenho nem ouro nem prata. Nossos cofres estão abarrotados. Nossas capelas, nossas catedrais estão sendo construídas pelo mundo todo e estão sendo construídas com o melhor que existe. Tomás de Aquino, nós precisamos tirar isso da Bíblia, porque a igreja não pode mais dizer isso. Diz a história que Tomás de Aquino estava escrevendo, ele coloca a sua pena na mesa, olha para o seu Papa e diz para ele o seguinte, é verdade. Inocêncio, é verdade, a igreja não pode dizer que não tem mais ouro e nem prata, temos muito dinheiro, é verdade. O problema, Papa, é que tão pouco nós podemos dizer, levanta-te e anda. Ao darmos muita atenção para os recursos materiais, perdemos a autoridade espiritual, perdemos os recursos espirituais. Não há mais nada em nós que realmente demonstre que nós tivemos um encontro com o Nazareno. Quando nossa atenção é ter as coisas do mundo, nós estamos na porta formosa. Ao invés de entrarmos para o templo, nós caminhamos para o mundo. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu amigo. Se nos faltar os recursos espirituais, não somos mais nada. Não fazemos a menor diferença. Somos mais um que entra para o templo, mas não olha para as pessoas e não tem palavra para as pessoas. Terceiro e último lugar, Pedro e João olham
falam dos seus recursos espirituais, mas eles não param aí. Diz o texto que Pedro estende a sua mão direita e ajuda aquele ex-coxo a se levantar. Entre o versículo 7 e o versículo 8, você tem exatamente essa cura. E o que é que está acontecendo ali? Existe uma mão estendida. Esta mão estendida é que ajuda aquele que não conseguia andar. Pedro e João não tiveram nenhum preconceito de pôr a mão num coxo, de serem vistos, fotografados, estar no Instagram do próximo dia. Olha, os líderes da igreja conversando com alguém que está no chão. Eles não tiveram nenhum problema de serem pessoas que entram com a mão fundo no problema dos outros. Não é superficial, não é usar a mão para passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, vai ficar tudo bem, viu, vamos embora. Tem que parar, tem que pôr a mão, tem que se comprometer, tem que olhar, e não só olhar, mas agir. 3 coisas. Eles olham, eles têm recursos espirituais, e eles põem a mão onde ninguém quer pôr a mão. Lembre-se que eu comecei dizendo para você da ceia exatamente isso? Jesus olha, e olha com amor, para cada um daqueles que participa da ceia. Jesus tem recursos espirituais para cada um daqueles que participam da ceia. Este é meu corpo, este é meu sangue. Receba os recursos espirituais para a tua vida. E ao mesmo tempo, na ceia, nós vemos Jesus de mão estendida. Você observa que Pedro e João não inventam nada. Eles apenas vivenciam aquilo que eles aprenderam. Eu queria terminar a mensagem de hoje contando uma história para você real. Ok? Se você não sabe, a Índia fica perto da casa da pastora. É do lado de lá do mundo. Não é índio, ok? Não é índio, é na Índia. Na Índia recebe muitos missionários até hoje, são muitos missionários que vêm do primeiro mundo, e eu conto para vocês de um casal que veio da Inglaterra, para ser missionários na Índia. Lugar muito pobre eles foram parar. E neste local eles estão na rua caminhando, e de repente há um jovem, um pouco mais para frente, um andarilho, um jovem ainda, de provavelmente uns 14 a 16 anos de idade, sem família, sem rumo, totalmente solto, sujo. E esse jovem estava caminhando e de repente ele vai atravessar a rua e um carro vem e pega ele e joga ele longe. E esse casal de missionários vê a cena. Naquela região, caiu no chão, o problema é seu. Não há SUS, não há pessoas que recorrem, porque todo mundo é muito pobre. Aquele jovem deveria morrer lá. Mas o casal pega, leva ele para o hospital, paga todo o tratamento, todas as cirurgias são pagas, todos os remédios são pagos, todo o tempo de estadia que aquele jovem fica no hospital é pago, e eles... chega o dia de ter alta. E o casal chega para o jovem e diz, você quer ir para a minha casa? Lá você vai ter cama, comida, roupa, você terá uma família. Você quer ir comigo? O jovem imediatamente disse, sim, lógico. Entre ir para a rua e ir para casa com teto, com cama, ele diz sim, e ele fica todo feliz. E ele vai para a casa daqueles missionários e começa a viver lá com eles. Chega um dia, a esposa do missionário chega para ele com um envelope, cheio de dinheiro dentro. Um envelope grande, grosso, muitas notas. E diz para o jovem, pegue esse envelope, por favor, você lembra do hospital em que você ficou internado? Sim, lembro, é aqui, do outro lado da cidade. Por favor, vá lá e pague a última parcela do seu tratamento. Esse é o dinheiro da última parcela.
Você pode fazer isso? Lógico que eu posso, farei isso, com certeza. Me dá aqui. E ele pegou o envelope e saiu. Sim, a história não é da Disney. Não tem e viveram felizes para sempre. O jovem pega o envelope e nunca mais volta. Nunca mais. Você imagina que tipo de vida aquele jovem teria se ele tivesse ficado e levado o dinheiro para o hospital? Talvez aquele jovem teria estudado nas melhores universidades inglesas. E isso não é pouca coisa, não é verdade, Eduardo? Sonhamos que os nossos filhos um dia pudessem ter um futuro desse. E talvez aquele jovem tivesse esse futuro. Talvez aquele jovem se tornasse um grande homem da Inglaterra. Com certeza ele teria um lar no primeiro mundo, sairia das ruas da Índia, fétidas, podres, e iria morar numa grande casa que para ele já seria uma mansão. Mas por olhar para os recursos materiais e não espirituais, ele abandona tudo. A ceia talvez nos mostre exatamente isso. Nós estávamos atropelados, feridos, sem futuro, sujos espiritualmente, cheios de chagas do pecado. E Jesus veio e disse: quer morar comigo? Eu curo você. Eu purifico você. Eu limpo a sua vida. Mas você quer morar comigo? É a porta entre entrar para Deus e ir para o mundo. Todos nós estamos nesta porta. Hoje eu vim aqui dizer para você, as esmolas do mundo não resolvem. As esmolas de Deus não resolvem. Deus não quer que você e eu vivamos de esmolas espirituais. Que qualidade de oração nós estamos fazendo para com Deus, irmãos. Temos um Deus que para Ele nada é impossível. Acabamos de cantar isso. Mas estamos vivendo de esmolas espirituais. Hoje, Jesus nos convida. Não é para um pequeno cálice ou para um pequeno pão. Não são esmolas espirituais mensais. Jesus nos convida para entrarmos como aquele homem entrou. Como é que ele entra na presença de Deus? Leia o texto, você vai ver que ele entra pulando e glorificando a Deus, e todo mundo o reconhece. Entre pulando e se alegrando, mas vai entrando para a presença de Deus. Não fica na porta do céu. Ainda que seja um lugar que você e eu nos acostumamos, a gente se acostuma com tudo. Fecha os teus olhos. E hoje eu vim te convidar aqui a pare de viver de esmolas de Deus ou do mundo. Deus tem um banquete para a tua vida, mas você precisa se comprometer. E quando Deus te abençoar, não vire as costas para Ele e vá para o mundo com um envelopinho de migalhas. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra conecta o Jesus humano que comeu, bebeu, viveu, olhou, tocou, com a igreja, com a nossa vida, com a vida, Senhor, de filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a olhar as pessoas, a não ter vergonha de sermos olhados por elas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos recursos espirituais mais do que recursos materiais, Senhor. Como foi com a igreja, com aqueles cristãos, que ainda que falte o recurso material, que o recurso espiritual nunca falte na nossa vida, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a ter as mãos estendidas como Jesus teve.
sem vergonha de tocar, de abraçar, de dizer, seja bem-vindo, de dizer, somos irmãos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a levantarmos e andarmos e sairmos deste porta, ainda que seja formosa, para vivermos dos teus recursos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.